Olá pessoal, tudo bem? Então, no vídeo anterior eu gravei algumas informações sobre a chave Soft Start, expliquei como é que ela funcionava, de acordo com o material do curso. Então eu postei o vídeo aqui. Agora eu vou falar um pouquinho hoje sobre o inversor de frequência. E contextualizando o porquê de falar dele, é porque aqui a gente tem a situação de aprendizagem 3 e ela fornece, além do manual do CFW08, a situação de aprendizagem aqui, quando eu clico na folha de resposta, ele vai trabalhar, ela solicita que você parametrize, né, esse inversor de frequência, seguindo, porque o antigo queimou e não tem como copiar os parâmetros, seguindo esses dados aqui que foi solicitado, e aqui ele fornece a placa do motor com as informações do motor. Então o que eu tenho que fazer é fazer a parametrização e anotar aqui embaixo o código do parâmetro que eu utilizei, a função do parâmetro, o ajuste de fábrica e o ajuste do usuário, que é o que você está colocando. Bem, antes de começar a falar sobre o SoftStart, eu vou te mostrar aqui o manual que ele fornece, CFW08. É um manual bem fácil de entender, bem tranquilo, e ele te dá aqui, de uma forma bem clara, todos os parâmetros. Ele até divide em parâmetros aqui de leitura, de regulação e tudo mais. Ele te dá o código, já te dá o valor que vem na ajuste de fábrica, né? E o que você vai ajustar, né, como usuário. Então aqui você pode ver que na parte de leitura ele não vem nada para você ler, mas na parte que já é de regulação já vem com os valores de fábrica e tem que colocar se é o mesmo que ele solicitou que você ajuste também, né? Que tá o de fábrica e tá aqui o de ajuste aqui do lado. Enfim, então aqui faz uma leitura direitinho para entender como é que é. O que eu vou fazer é explicar o que, que é o inversor e o que, que significa cada parâmetro desse para vocês conseguirem fazer bem a atividade. Então, para começar, o que a gente tem que fazer é vir bem aqui então no conteúdo do curso e entrar aqui na estante virtual. Quando você entra, você vai ter acesso ao livro, né, da UC, e aqui no capítulo 10 é o capítulo dedicado a falar somente sobre o inversor de frequência. Ele explica o que é o inversor de frequência, explica como é que é o princípio de funcionamento. Ele dá uma noção, algumas informações interessantes aqui sobre o controle da frequência, que está em função da tensão também. Mas quando eu passar a frequência máxima de operação, a tensão ela vai ficar constante naquele determinado valor padrão lá. Então ele passa algumas informações que eu vou estar falando com mais detalhe. Mas em vez de eu usar esse livro aqui que está no nosso curso técnico, eu vou utilizar um outro livro que ele está fornecido no curso Eletricista Industrial, que tem, além desse capítulo, tem um outro capítulo detalhando mais ainda sobre inversor de frequência. Então, que por exemplo, ó, esse livro aqui, na UC de, voltar aqui na página inicial, é a UC de conversores e inversores. Isso aqui fica dentro do curso Eletricista Industrial. Ela tem 5 unidades curriculares, tem a de conversores e inversores, que é a quinta, e tem de comandos elétricos para a gente que não sabe algumas chaves, como é que funciona. Aqui em comandos ele vai mostrar também, que eu até deixei aberto aqui, para a gente pode ver que a simbologia utilizada em algumas chaves. No caso aqui, chave de duas posições, ele costuma usar esse F com o Vzinho. E é claro que a gente não decora tudo isso, mas pelo menos as chaves que tem retenção a gente vê que ela é diferente um pouquinho da chave sem retenção. Se eu observar aqui, por exemplo, aqui na chave sem retenção, tirar um pouquinho o zoom, eu consigo perceber que tá legal. Essa aqui, que é aquela tipo cogumelo que tem uma travinha, você pode ver que ela tem um Vzinho ou ela tem um desenho assim diferente para mostrar que ela vai reter. Já aqui é pulsador, ela não tem nenhum tipo de travinha nem nada, é só uma letra E que vem do lado. Então você sabe que ela não tem retenção. Agora quando tem esse F, ou esse F com Vzinho assim, porque muda muito de qual norma de simbologia utilizada, ela é tipo botão giratório que tem retenção, então ele não volta para o estado inicial só. Tá, mas vamos olhar aqui então sobre o inversor de frequência. Aqui então dentro da UC 5, né, de conversores e inversores, que você vai ver que ela tem, se eu abrir ela aqui, você vai ver que ela tem tudo que tem na do nosso curso, que foi produzido pelo mesmo DE, então assim, é o mesmo material didático, só que essa aqui tem um pouco mais de informação. Então, aqui logo no primeiro
capítulo 2 aqui no caso, né, porque um é introdutório, ele fala do soft start, que a gente já até comentou, eu vou passar. E aqui ele vai falar sobre o inversor de frequência aqui. Deixa eu voltar mais uma aqui. Inversor de frequência. Esse material aqui é igualzinho ao material que está aqui na UC10 também. Então aqui ele vem falando que o inversor de frequência, ou conversor CA/CC, é equipamento que permite controlar a velocidade de um motor elétrico trifásico de indução. Então, esse aqui é um modelo aqui com a IHM dele. Além do controle de velocidade, o inversor oferece outras vantagens, como proteção do motor, principalmente contra sobrecorrente e partida com baixa corrente. Outras vantagens que ele tem também. Como é que seria a instalação física desse inversor? Aí ele mostra aqui como é que é a parte de instalação física. Ele mostra aqui que você tem que deixar o espaço para ventilação, colocar ele no ângulo correto. Então algumas informações, como instalar. Ele mostra aqui na parte de instalação elétrica aonde você vai encontrar os bornes de alimentação, as que vai para a parte do motor e as que vêm da rede, né? Então aqui os bornes saem para o motor, os bornes de alimentação. Então tá aqui, ó. O VW é o que vai para o motor, L1, L2, L3 é o que vem da rede, né? Ok. E ele explica aqui, ó, que no caso dos dois primeiros bornes aqui, ó, veja o primeiro borne de entrada de alimentação é identificado por L, L1 e o segundo por N, L2, que são os bornes utilizados para conectar uma rede de alimentação 220. Então se eu estiver alimentando 220, eu vou usar tipo linha e neutro, né, aqui nesses dois contatos aqui. Aqui ele mostrando como é que funcionaria no caso, ó. Eu alimentei aqui o monofásico, ó, fase neutra, e a saída para o motor ela sai trifásica. Então o inversor também tem essa característica, ele pode se alimentar com para alimentar um motor trifásico, eu posso usar um monofásico para fazer isso. Ele faz a sua fase neutra, sair fase 1, fase 2, fase 3, né? Então aqui embaixo vai o borne de aterramento, que você faz aterramento dele, ó. Então, monofásico com a fase 220 conectado em L1 e o neutro L2, ou bifásico com duas fases 220, cada conectado em L1 e L2. Aí ele mostra aqui que consegue sair o trifásico, né, para alimentar o motor trifásico no caso. Aí aqui o V e W é a saída para o motor. E esses dois aqui é as entradas de alimentação e CC, né? Se for contínuo, eu vou alimentar por aqui então, e ele sai trifásico também do mesmo jeito, mesmo com a alimentação contínua, né? Essa é a vantagem que o inversor tem. Passando aqui mais adiante um pouquinho, ele mostra aqui também como é que seria a instalação elétrica aqui, né, do inversor ali diretamente com o motor. Perceba que ele tem a reatância de linha e a de carga sempre antes e depois do inversor de frequência, que tem um contator que vai fechar os contatos de força aqui. E é claro que mesmo fechando os contatos de força, eu preciso de alguns comandos aqui no board, né, de comando para o inversor dar partida no motor. E aqui é essa chavezinha de duas posições, né, que ela abre e fecha aqui para permitir que o circuito fique energizado. E aqui de cá ele está mostrando as conexões dos pontos de entrada e saída digitais de controle. Então ele tem essa reguinha de Born aqui que vem numerado de 1 até 12. E cada númerozinho desse tem, são alguns tipos de entrada diferentes. Ele vai até mencionar aqui, ó, o 1, 2, o 3 e o 4 são as entradas digitais, né? Eu uso elas para fazer toda a lógica, né, de acionamento. Depende do que eu parametrizar. O 5 ele é um comum, é 0 volts. O A e o 1 já é uma entrada analógica, né? Quando eu quero dar algum sinal de entrada de forma analógica, né, que pode variar entre determinados valores aí, eu tenho que colocar pela entrada A e 1. O pino 7 aqui é a saída positiva de 10 volts da fonte de alimentação interna de referência. Então eu posso usar aqui para poder acionar os botões ali, né, que eu vou colocar nas entradas digitais. Posso usar esses 10 volts para mandar o sinal ou não. Eu posso usar o 0 ou 10 volts, depende de como é que eu configurei o meu soft start. Normalmente padrão ele vem
com acionamento pelo 0 volts, mas eu posso configurar para ele acionar somente quando eu der o 10 volts. Aí tem uma segunda entrada analógica, aí também tem saída analógica, tem o relé de contato a seco, né? Ele tem o comum e dois contatos, um fechado direto 1110, que é o NF, e um aberto 1112, que é o NA. Aí ele está mostrando, ó, algum tipo de ligação nessa régua de Born. Observe que ele colocou aqui o 5, né, que a gente viu que é o comum, 0 volts. Ele alimentou todas as chaves aqui, ó. Como a D3 aqui, nesse caso aqui, ele não está funcionando, não está programada para nada, ele já conectou direto ela em 0 volts. E no parâmetro lá ele não descreveu nada para ela, está sem função. Já que S1 e S2, que são esses botões aqui pulsadores, ele usou para algum comando específico, né, que é um NANF. E o S3 também aqui ele vai descrever qual foi o comando, ó, que é o DI1, ele pediu para ligar o motor, então eu dou um pulso ele já liga o motor. O DI2 é para desligar, eu dou um pulso ele já desliga, porque o botão é de pulso. E o DI4 é para selecionar o giro, por isso que ele usou um botão com retenção. De um jeito ele vai girar no sentido, de outro jeito ele gira no outro sentido. Então ele controla o sentido de giro, horário e anti-horário. E o DI3, né, que está lá conectado no 0 volts, não está sendo utilizado. Por isso nesse inversor ele foi conectado diretamente ao ponto comum da fonte de alimentação. O que eu estava falando é isso aqui, ó. Configuração do modo de funcionamento pode ser NPN, que é aquela que conecta o 0 volts comum da fonte ao dispositivo de entrada, e a forma padrão que vem do inversor CFW08 Plus. Entretanto, se o usuário necessita da configuração PNP, basta ele mudar a posição de uma chave tipo DIP internamente. Ele tem uma chavezinha que você muda a posição, aí ele entende que é PNP. E o que o PNP é? Aquele que usa o positivo comum alimentando os botões de chave. Quem que é o positivo comum? É esse aqui, ó, o mais 10 volts aqui, ó, que é a fonte de alimentação interna. Esse positivo comum ele que vai alimentar agora as chaves, né? Então, aqui ele até explica também mais, ó, ele fala, ó, que no caso aqui, para o funcionamento desse conjunto, conecte um potenciômetro linear na entrada AI1, lembra? Entrada analógica, AI1 no caso. Então o potenciômetro você tem como controlar a resistência do resistor, então ele vai dar tensões diferentes naquela entrada, então por isso que ela é analógica. Então ela varia, e eu vou conectar entre o 0 e o 10 volts, né, porque eu tenho um ponto de 0 e de 10, e aí eu regulo ali o meu potenciômetro e ele vai variar a tensão que vai sinalizar a entrada analógica. E aí a saída analógica A01, ela vai sair então proporcional a esse 0 a 10 volts para poder alimentar algum sensor, alguma carga ali, né, com essa tensão de saída, para fazer essa questão do controle. Então ele vai mostrar aqui pra gente um diagrama, né, de como isso funciona, no caso com o potenciômetro. Perceba que agora ele mudou ele continua aqui naquela posição ali alimentando com 0 volts, né, que é o padrão que vem. Agora ele não está usando agora a entrada DI1, só usou a DI2, DI3, DI4. E o único que é um botão de pulso é o S2, o S1 e o S3 ele é com retenção. E aqui ele pôs um potenciômetro na entrada A e 1, que é a analógica. E o que acontece no potenciômetro? De acordo com o regula o potenciômetro aqui, ele vai mudar a resistência de um valor bem pequeno para um valor bem grande. Então fica variando aqui, no caso a tensão que vai entrar aqui, ela vai pegar desde uma tensão aqui de 0 volts até uma tensão próxima de 10 volts. Então essa entrada fica variando de acordo com eu mexo no potenciômetro. E aqui ele vai mandar uma saída também variando de 0 a 10 volts, que vai comandar um certo contador, sei lá, de giro, para mim ter uma noção, né, de como eu estou controlando a velocidade do meu motor, por exemplo. Então aqui, ó, nessa configuração de controle, o Born 5 é o 0 volts aqui da fonte interna de referência e alimenta a chave S1 e S3, né? S1 e S3 e o botão pulsador S2. DI1 foi ligado ao ponto comum porque não está sendo usado. O Born 5 também serve de referência ao potenciômetro e ao instrumento de medição, sendo que ambos fazem parte do sistema de sinal de entrada e saída. Então, como é que está configurado? Ó? O DI2 é a seleção de giro, né, horário e anti-horário, então foi parametrizado assim. O DI3 é para dar o restart no inversor. Então toda vez que eu vou aqui no DI3 aqui, e dou um pulso, ele vai
dá um restart e vai iniciar novamente. E o Day 4 é o ligar e desligar o motor. Então, mexi na chave de posição fixa, ele liga, mexi de novo, ele desliga, né? Porque ela tem posição fixa aqui no caso. Então esse AI1 recebe a tensão de 0 a 10 volts, referente à rotação, e o AO1, que é analógico de saída, fornece a tensão de 0 a 10 volts para instrumento indicador de rotação do motor. Então é assim que funciona ali. Bem, aqui ele explica também o funcionamento dos contatos a seco. Ó. As saídas digitais também são bastante utilizadas em aplicações industriais. As aplicações mais comuns são quando o motor atinge determinada rotação, que é uma frequência programada pelo inversor, então eu programo lá. Quando ele atingiu, o que ele pode fazer? Eu posso pegar o contato 11 e 12, que era normalmente aberto, e fechar ele, indicando o comando elétrico da máquina que a rotação foi atingida. Então eu posso, quando fechar isso aqui, eu posso mandar algum sinal para algum sensor, alguma coisa, indicando que foi atingida a velocidade, a frequência que eu determinei. Ou quando a corrente atinge um valor elevado também, né, acima do programado no inversor, o contato 11 e 12 se fecha para acionar um sistema de comando externo qualquer. Então posso usar esse contato NA ali, 11 e 12, para essa finalidade, né? Lembrando aqui, só voltando aqui uma página anterior, a gente viu que o 11 e 10 é o NF e o 11 e 12 é o NA. Por isso que aqui ele fala só 11 e 12 NA, que a gente já falou lá atrás. E aí o 11 e 10 mesma coisa, quando o NA vira NF, o NF vira NA, então é vice-versa. Então, as conexões 10, 11, 12 são as saídas de um contato reversível do relé auxiliar interno. São isolados independente das tensões do inversor. Então, assim, ele é só um relé que abre e fecha, é só um contato mesmo. Por isso, então, você pode conectar tensões contínuas alternadas, inclusive valores tipo 220 da rede. Então, eu posso conectar direto uma tensão aqui mais alta para poder acionar uma carga com uma tensão maior também. Porque ele não tem tensão nem nada, ele é só um contato. O que eu coloco aqui na entrada do comum é o que sai no 10 e no 12. Então é isso que ele está querendo dizer. O detalhe é que ao instalar o inversor, antes de conectar o motor, você deve fazer teste só no inversor. Para tanto, deve energizá-lo e verificar se acende algum LED, se aparece algum valor em HM, se indica alguma frequência ao pressionar o botão liga e se a frequência aumenta ou diminui quando pressionado o potenciômetro digital. Feito esses testes, tudo funcionando, conecte o motor. Então, assim, são os testes iniciais que você faz para ver se está tudo funcionando bem, se não teve nenhum problema no inversor. Então, após a instalação do motor, antes de energizá-lo, configure os parâmetros básicos de funcionamento do inversor de acordo com o manual do fabricante, que é esse que a gente está vendo aqui. Ó. Então, aqui ele está explicando como é que faz a questão da comunicação do inversor. E aqui ele está mostrando como é que esse módulo aqui ele insere ele dentro do inversor, aonde. Agora aqui é a parte da parametrização na instalação, né? Então, o inversor ele é equipamento que controla várias grandezas de natureza elétrica, né? Ele controla a frequência, tensão e corrente elétrica. Com a finalidade de controlar, além da velocidade do motor, alguns aspectos importantes de seu funcionamento, como o sentido de giro, o torque, o tempo de aceleração e desaceleração, entre outros. Quando você instalar o inversor, deve configurar alguns parâmetros básicos. Aí ele vai comentar aqui como você configurar esses parâmetros básicos aqui, utilizando aqui a IHM, né? Então, independente do modelo que você tiver, tem um padrão, né? Os parâmetros que você deve configurar para testar e validar a instalação são sempre esses aqui. Liberar a senha de acesso para alteração dos valores dos parâmetros. Então, todo inversor você tem que liberar essa senha de acesso, senão não tem como você programar os parâmetros. Aí você carrega os parâmetros com padrão de fábrica, então você carrega, porque já vem um padrão de fábrica, mas você tem que carregar nele. Caso você esqueça de configurar algum parâmetro, ele não funcionaria bem. Com os padrões de fábrica, ele já coloca tudo o que precisa para uma configuração básica. Outra informação que você sempre tem que fazer é limitar a corrente do motor também, né? Porque como ele faz um controle da corrente, então eu tenho que limitar qual é a corrente que o motor precisa. Não posso esquecer de configurar esse parâmetro. E outro detalhe é limitar a frequência mínima e máxima de saída para o motor. Tem que informar também para ele qual é a corrente máxima, qual é a frequência máxima que ele pode mandar nesse motor e a mínima, porque a frequência está diretamente ligada à rotação e à tensão que vai no motor. Então ele está mostrando aqui como é que funciona a questão da IHM, e aqui ele vai dar um passo a passo de como fazer uma configuração básica. Olha só, primeiro passo, na sequência, primeira, você vai pressionar essa tecla aqui, ó, PROG,
duas vezes até aparecer o número de algum parâmetro. Então, pressionou duas vezes, vai aparecer aqui o número de algum parâmetro. Feito isso, né, você vai pressionar uma das teclas de deslocamento até chegar no parâmetro P00, que é essa aqui, para cima e para baixo. Quando chegou no P00, você pressiona de novo o prog para visualizar o valor programado no parâmetro. O que vai aparecer? O valor 0. Esse 0 quer dizer que está bloqueado. Você não consegue mexer em nada. Eu tenho que liberar essa senha para começar a alterar. Aí eu vou lá e vou na tecla ali nessa tecla aqui de deslocamento e vou mexendo nela até o valor chegar em 5. Quando chegar em 5, que é o liberar, para mim alterar os valores do padrão. Quando eu fiz isso, aí eu vou pressionando prog para confirmar esse novo parâmetro lá. Apertei prog, confirmou. Então, o que é o próximo passo? Eu vou pressionar a tecla de deslocamento até chegar no parâmetro 204, então eu estava no 00. Aí agora o próximo é o 204. O que é o 204? Ele é o que carrega o padrão de fábrica. Então quando eu chegar nele, ele vai estar com 0. Eu aperto o prog, eu vejo que ele está com 0. Eu vou nos seletores aqui, né, de deslocamento até chegar no 5. E aperto o prog novamente. Aí quando eu faço isso, o que eu fiz? Eu acabei de configurar os padrões de fábrica. Quando eu fizer isso, o que o padrão de fábrica faz? Ele pega o P00 e leva para 0 novamente, trava tudo. Então agora eu vou ter que fazer tudo de novo que eu tinha feito. Aí eu vou ter que ir lá no prog, apertar duas vezes até aparecer o número de algum parâmetro, selecionar até o P00, apertar o prog para ver o que está lá. Eu vou ver que está 0, eu habilito 5, aí eu vou, aperto o prog, ele vai e salva. Pronto, agora além de estar com os padrões de fábrica, eu liberei o acesso para configurar os outros parâmetros. E aí? Então depois desse ritual, sempre, se na atividade que eu peço a sequência, você não fizer a sequência, tudo que você fez para baixo está errado, porque se eu for lá liberar a senha, depois carregar os padrões de fábrica e não liberar a senha de novo, tudo que eu faço para baixo nada dá certo, porque o padrão de fábrica ele bloqueia novamente os parâmetros, então eu tenho que ir lá e liberar de novo. Então por isso que o ritual é P00 em 5, salva. P204 em 5, salva. P00 em 5 de novo e salva. Aí tá tudo liberado. Se eu fugir desse ritual, não vai dar certo. Aí ele fala de novo aqui, aí vem, o que é o próximo parâmetro que eu vou configurar? É o P401, né? Então eu vou mexer lá na teclinha aqui de deslocamento até chegar no P401. Quando eu chegar lá eu aperto prog para poder ver o que está configurado, né? O que eu vou fazer nesse parâmetro 401? Eu vou inserir o valor da corrente nominal do motor, que é um dado que a placa oferece. Vou até mostrar aqui, por exemplo, P401, para você ver aqui no manual que realmente é isso que ele faz. Olha lá, P407, aqui, ó, P401 é a corrente nominal do motor. Ajuste de fábrica, o que ele faz? Ó? De acordo com o modelo do inversor, ele vai ter um ajuste diferente de fábrica, porque às vezes alguns conseguem ler as correntes do motor, outros não conseguem, então depende do tipo de inversor que está mexendo. Mas o que eu vou configurar nele são valores na faixa de, posso configurar de 0,3 do valor nominal até 1,3 vezes o valor nominal, que vai ser a corrente do motor que eu vou configurar. Então eu venho aqui e faço a configuração, né? Então do P401. E onde eu vou achar essa corrente? Eu vou achar ela na placa do motor. Por exemplo, quando eu olho na minha atividade aqui, ó, ele já me deu a placa do motor. E aqui ele fala qual é a corrente nominal desse motor aqui. Então, por exemplo aqui, se eu for fazer o fechamento aqui em estrela, né, que aqui eu tenho que fazer estrela e em triângulo. Se eu estiver fazendo fechamento em estrela, dependendo da tensão que eu estiver usando, 220 e 380. Estrela, triângulo. Então quer dizer que a bobina ela é de 220 volts. Se eu fechar colocar 220 direto em cada bobina, é em triângulo. E estrela, se eu quiser colocar 380, né, que aí a bobina recebe também 220 pela matemática. Aí aqui eu tenho o valor de corrente nominal. Se eu colocar ele então em triângulo, a corrente é 13. Se eu colocar em estrela, 7,53. O valor da corrente nominal desse motor. Então, aqui eu tenho os dados aqui do motor.
e os dados aqui que eu quero parametrizar. Então vamos continuar aqui. Aí eu programei lá a corrente nominal. Eu vou lá, né, inserir o valor obtido na placa de identificação do motor para limitar a corrente do motor. Continuando, e agora? Aí eu vou e aperto PROG para poder confirmar. Terminei isso, a gente fez essa primeira parte aqui, ó, que foi o que? Liberei a senha, carreguei os parâmetros de fábrica, limitei a corrente do motor. Agora é hora de limitar a frequência. E essa frequência eu faço o limite dela no parâmetro P133. Vamos só conferir aqui no inversor também, ó. Aqui, ó, P133. Aqui, ó. O 133 eu configuro a frequência mínima e o 134 a máxima. Como eu ajustei padrão de fábrica, ele vai configurar entre 3 a mínima e 66 a máxima, se eu não mexer em nada. Então eu vou ter que ir lá e configurar, caso eu queira valor diferente. Então tá bom. Eu vou lá, escolho o parâmetro 133, aperto PROG para poder ver qual o valor que tá. Vou mexer nas setinhas aqui de deslocamento, né? Para poder colocar até o valor que eu queira. E lembrando que essa frequência está diretamente ligado à tensão inicial, né, que o motor vai receber. Então, frequência mínima vai ser a velocidade, a tensão mínima, o giro vai ser bem mais fraco e tensão máxima, frequência máxima vai ser uma tensão máxima. Aí depois, ó, que ele colocou o valor, ele pressiona PROG para confirmar o valor e retornar a lista de parâmetros. Aí ele mexe lá novamente e vai encontrar o parâmetro 134, ele aperta PROG para poder ver o que está configurado lá. Aí ele insere o valor da frequência máxima, que o inversor deve fornecer ao motor, que normalmente é 50 ou 60, e podendo ter aplicações com frequência maior, depende do motor que você estiver usando. Aí você aperta PROG para confirmar. Pronto, fez a configuração básica do inversor. É assim que eu configuro os parâmetros básicos. E aí, além dos parâmetros básicos que ele ensinou aqui, tem um monte de outros aqui que eu posso configurar, que eu vou até comentar deles aqui mais na frente. Aqui eu vou passar algumas páginas que vai falar sobre agora conversor CA e CC. Aí esse material aqui, ele vai entrar bem aqui agora. Ele ensina aqui agora sobre soft start também, como é que funciona. Aí ele volta para inversor aqui no capítulo 4. Ele vai ensinar aqui no capítulo 4 como você parametrizar o inversor. Então, ele fala que a finalidade do inversor de frequência. Ele fala sobre o funcionamento do inversor de frequência aqui, que é o que a gente tem exatamente nessa, o da UC10. Então essa slide que é igualzinho da UC10, tudo que tem aqui tem lá também, que é o C que a gente está estudando. Aqui ele faz a relação entre frequência e tensão, né? Aqui ele fala, né, na IHM o que significa cada tecla dessa aqui, o que significa esses LEDs, o que ele indica. Um é giro no sentido horário, no anti-horário. Então assim, coisa simples só de ler tabela, né? Os parâmetros que podem ser subdivididos, né, monitoramento ou leitura, sinais de entrada, de saída, configurações do inversor. Então eu vou passando, que eu vou falar disso aqui mais na frente, cada parâmetro desse. Fala sobre a reatância de carga, que eu disse que é a que você tem que colocar aqui do lado da carga. Sobre a reatância de rede também, que é o que fica aqui voltado para o lado da rede, né? E o modo de frenagem é reostática, como é que funciona, tudo mais, injetando corrente contínua diretamente no motor, para ajudar nesse processo de frenagem, depende do tipo de motor que estiver utilizando também. E manutenção do sistema com inversor de frequência. Ele fala que uns possíveis causas de uns possíveis erros que pode aparecer. Então também é questão de olhar aqui para poder ver, né? Por exemplo, sobre temperatura no motor, o que pode ter causado isso? Carga muito elevada para o motor, então quando o motor está com a carga maior do que ele suporta, temperatura ambiente está alta, então está muito quente talvez no local, e elevado número de partidas e paradas em pouco tempo, então fica ligando e desligando demais. Então o que ele vai contando sobre cada um desses itens é o que tem na nossa UC, né? E a questão do substituição do inversor de frequência, que eu posso copiar do inversor que eu quero trocar para o novo inversor. Como é que funciona isso? Mas no nosso caso não tem jeito de fazer, porque ele deixou bem claro que o outro inversor nem liga, não consigo nem copiar nada. Aí aqui ele vem ensinar agora como é que é a parte da parametrização. Então o que a gente precisa entender? Os tipos de parâmetro que tem no inversor, que é o de acesso, de visualização ou leitura, o de regulação, configuração e de motor. Esses mesmos itens que estão escritos aqui, eles estão aqui, ó. Se você observar bem,
no manual ele vem mostrando tudo direitinho. Então aqui estão os parâmetros, né? O P00 é o de acesso, é o que libera para você conseguir acessar os outros parâmetros. Do 002 até o 40 é só parâmetro de leitura. Então esse parâmetro você não altera em nada, ele vai fazer alguma leitura para você. Então ele vai ler no 03, quando eu apertar ele prog, ele vai ler qual é a corrente que está no motor. O P04, a tensão do circuito intermediário, a frequência de saída do motor, a tensão de saída do motor, a temperatura, o torque que está no motor, o último erro ocorrido. Então isso aqui é só para mim ler o que está acontecendo lá no motor. Então aqui ele mostra as faixas de valores, ó. Isso aqui mostra de 0 a 6.500. A corrente de saída ele mostra de 0 a 1,5 da I nominal. Então a I nominal que eu configurei, ele vai multiplicar de 0 a 1,5 do valor dela e vai mostrar aqui. Então ele vai variar de acordo com a nominal que eu coloquei. Já a tensão do circuito intermediário é de 0 a 862. A frequência aqui de saída ele vai mostrar de 0 a 99 e de 100 a 300. Tensão de saída de 0 a 600, temperatura e tudo mais. Além dos parâmetros de visualização e leitura, tem um parâmetro de regulação. O que são esses parâmetros de regulação que a gente vai discutir? É onde você vai controlar algumas informações, como o tempo de aceleração, desaceleração, como a frequência lá, né? O modo de operação, que tem os modos multispeed aqui, que já tem umas frequências pré-definidas para cada tipo de multispeed. E a frequência mínima e máxima, né? A questão aqui do torque manual, a tensão CC aqui que ele vai injetar, e aqui o tipo de controle que você vai fazer, se é linear ou é escalar. Aliás, se é linear, que é o mesmo que escalar, ou vetorial, né? Aqui para selecionar aqui, selecionando o parâmetro de leitura indicado. Então tudo isso aqui já tem os padrões de fábrica, a gente nem configura muito, porque a maioria das vezes não é isso que a gente está procurando. Então isso aqui, ele vai colocando os padrões de fábricas aqui, quando eu configuro o padrão de fábrica, e eu configuro normalmente algumas coisas específicas, né? Que é as entradas, né, digitais, como é que elas vão atuar, como é que elas vão funcionar e tudo mais. E aí depois que eu passar pelos parâmetros de regulação aqui das entradas digital, como é que eu configuro cada uma delas para poder acionar as saídas. E aí depois da regulação vamos achar aqui os parâmetros do motor, que é o que está aqui, parâmetro de configuração e parâmetro do motor. Então, ok, o que é cada parâmetro desse? Primeiro, leitura e visualização. Os parâmetros de leitura ou visualização são aqueles em que o usuário consegue ler os valores de diversas grandezas físicas relacionadas ao motor e ao inversor. Por exemplo, ele mede corrente de saída, frequência e como a gente viu lá. Regulação. O de regulação permite ajustar os valores dos seguintes recursos: tempo de aceleração e desaceleração, a frequência do jog e a referência multivelocidade. A frequência mínima e máxima, a tensão máxima de saída, a corrente de sobrecarga e a corrente máxima de saída. Aí ele vai descrever cada um, o tempo de aceleração e desaceleração. Ele fala aqui a questão de alguns pormenores, ó. Esses dois parâmetros determinam o tempo real que o inversor realiza a aceleração ou desaceleração do motor, partindo da mínima frequência até a máxima frequência, ou da máxima até a mínima. Observação que é importante, ó. O ajuste de um tempo de aceleração igual a 0 segundo pode ocasionar uma falha de sobrecorrente, do mesmo modo que um tempo de aceleração igual a 0 pode ocasionar uma falha de sobretensão. Então, se eu olhar aqui no padrão de fábrica, você vai ver que o tempo de aceleração e desaceleração ele não usa 0. De fábrica já, aqui, ó, tempo de aceleração usou 5 e tempo de aceleração usou 10 segundos. Você pode ver que ele não usa 0, porque você viu lá que 0 pode gerar um erro. E a referência jog é a referência a uma frequência qualquer que deve ser ajustada entre os valores de frequência mínima e máxima e só pode ser acionada se o motor estiver parado. Normalmente ela é utilizada com baixo valor de frequência, por exemplo, para realizar posicionamento do motor na condição inicial ao término de um ciclo de trabalho. E o de multivelocidade eu vou controlando aqui através
desses comandos aqui quais as velocidades que eu quero, que eu já tenho aqui um parâmetro de fábrica, por exemplo. A gente vê já qual a referência referência 1 do multispeed. Para ele é 3, quando eu pulo para o 2 já é 10, 20, 30, 40, 50, 60 e 66 a 8. Então ele vai alternando isso para você, e você consegue fazer o motor pular de velocidade seguindo essas frequências aqui. Ok. E aqui também a questão da frequência mínima e máxima, né? Então, os parâmetros de ajuste dos valores de frequência mínima e máxima definem a faixa de operação do inversor. Então, se o parâmetro de frequência mínima do inversor for ajustado em 10 e o controle de velocidade for realizado através de um potenciômetro, no momento em que a referência for a resistência de menor valor, o motor estará operando com frequência 10. E outro caso seria o inversor operar em um modo local. Ao realizar a habilitação do inversor, o motor já estaria girando, que eu coloquei aqui para iniciar já com 10. Se eu quero iniciar a parada, é 0, né? Então, dependendo do tipo de carga ou acionamento, a operação do motor com frequência entre 10 e 25 pode causar danos ao motor. Então, depende do que ele estiver girando. Eu não posso colocar frequência muito baixa, porque ele vai girar muito fraco e pode danificar o motor. Depende do torque que ele está ali submetido. Isso aqui é muito importante também eu verificar, porque é o seguinte: tensão máxima de saída, ó. O ajuste de tensão máxima é utilizado em situações em que a rede de alimentação do inversor possui um valor acima da tensão nominal do motor, e seu ajuste é feito em porcentagem da tensão de entrada. Então, por exemplo, se o inversor é alimentado com a rede trifásica de 440 e a tensão nominal do motor é 220, esse parâmetro deve ser ajustado com 50%, porque senão ele vai mandar a tensão de alimentação dele para o motor, e aí vai queimar o motor. Então tem que tomar cuidado com esse detalhe também sempre. Então, por exemplo, aqui em Goiás, o nosso tensão entre fase e fase ela dá 380. Então, se eu vou alimentar ali um motor em triângulo, eu estou colocando direto 380 em cima de cada 380 em cima de cada bobina. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Vai que a minha bobina do motor é só 220, e aí o meu inversor ele vai mandar 380 na bobina e pode queimar ela. Então aí é onde eu não. Então eu vou colocar ela em triângulo. Porque se meu motor ele é 220, a bobina dele, eu vou colocar em triângulo. Olhando aqui nossa atividade, por exemplo, vamos olhar aqui, ó. A gente vê aqui, ó, que a bobina do motor ela é de 220. Ele usa 380 somente quando ele está no triângulo, na estrela. Porque na configuração estrela, esse 380 ele vai fazer um cálculo, vai se dividir para cada bobina de tal forma que ela só receba 220. Então tá bom, então tá, vou instalar aqui em Goiás. Eu sei que entre L1 e L2 é 380. Então se eu colocar aqui em triângulo, quando eu colocar eu queimo, eu vou queimar meu motor, porque ele vai jogar 380 aqui. Ah não, mas tinha jogado 220, então eu vou naquele parâmetro e regulo. Ou então eu conecto o meu motor, faço fechamento do meu motor em estrela. Aí sim eu posso deixar o meu inversor jogar a tensão da rede direto no motor, porque aqui nesse caso ele suporta 380. Então depende da configuração que eu vou fazer. Eu não preciso preocupar se é estrela ou triângulo, porque aqui não vai ser a partida, a configuração entre estrela e triângulo que vai dizer a velocidade da partida, não. Aqui quem controla a velocidade é o inversor. Então isso aqui é só para saber qual é o valor máximo de tensão que vai jogar na bobina do motor. Então aqui já fica essa observação, né? Ah, estamos aqui em Goiás, e agora? Eu vou ter que parametrizar esse inversor, então vou ter que colocar em qual? Em triângulo ou em estrela? Aí eu tenho que observar esse detalhe. Se eu pôr em triângulo, o meu inversor que é alimentado de 380 vai jogar aqui e vai queimar a bobina. Vou ter que ir lá nesse parâmetro e configurar, então, dizendo que eu só quero uma porcentagem que representa 220. E aí eu vou ter que fazer esse cálculo aqui, ó. Eu vou dividir 220 para 380 para saber quantos por cento que ele é. Ele é aqui, ó, 57,89% da tensão nominal que está recebendo. Aí eu teria que configurar esse parâmetro com esse valor aqui de 57%. Caso contrário, eu não configure, vamos ver o que é o padrão de fábrica para isso aqui lá no meu inversor. Vamos olhar aqui, tensão de saída, vamos tentar ver se encontra ela aqui. Frequência, nível de tensão, tensão de circuito intermediário,
limite corrente. Eu acho que a tensão, essa tem regulação de tensão CC. Não, deixa eu ver se tem outro parâmetro aqui de tensão. Que não. Que também não. Frenagem. Não, acredito que é essa aqui mesmo que a gente viu. É a 150 e... regulação de frequência. Aqui, os limites. Tensão de saída máxima. Esse aqui, ó. P142. Eu vou regular entre 0 e 0 e 100%. É em porcentagem. Ele já vem de fábrica em 100%. Então, se eu não configurei aqui, ele vai mandar a tensão de entrada dele direto no motor e vai queimar o bobina do motor. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir e colocar a porcentagem, 57% aqui, senão eu vou queimar o motor. Se eu não fizer isso, e colocar o motor em triângulo, eu queimo. Agora, se eu fechei o motor em estrela, aí não queimo não, porque em estrela ele pode receber 380. Então, configurei isso aqui, aí eu vou configurar a corrente de sobrecarga também, né? Aqui ele já disse que a corrente de sobrecarga é ajustada em torno de 10 a 20% acima da corrente nominal. Eu acho que é a atividade que ele fala, essa questão de corrente de sobrecarga. Ó. Aqui, ó, ele quer que use 10% da nominal. Então, isso aqui também é gente que ajusta. E aqui, se eu olhar no parâmetro do motor, ó, corrente de sobrecarga do motor, ele já vem com um padrão de fábrica 20% do que está configurado no P401. E se eu ver o P401, que é de leitura lá, deve ser a corrente nominal do motor. Quer ver? P401. Aqui, ó. Corrente nominal do motor, como eu tinha imaginado. Então ele vai usar 20%, só que eu quero 10%. Então eu vou ter que ajustar esse valor para 10%. Então, tomar cuidado com esses detalhes, né? Que eu já tenho uma referência para parametrização. Então tá aqui, ó. Se eu deixar o padrão de fábrica, vai configurar assim. Lembra que na minha atividade eu tenho que colocar aqui nela o código, a função do parâmetro, o que o ajuste de fábrica fala e o que eu quero que eu vou colocar. Então é isso que é resolver a atividade. Então esse aqui é o que vem já da ajuste de fábrica, ó. Colocou ele bem aqui nesse item e aqui coloca qual o valor que você quer. Aqui ele pôs 1.2 e você quer um valor diferente. E aí você vai configurar aqui. Como é que eu configuro? É sempre um valor multiplicando o nominal. Lembrando que o nominal está lá no P404. Então eu configuro aqui somente o valor que vai estar multiplicando aqui. Eu vou lá no meu IHM e vou alternar aqui, 1,2, e ele vai multiplicar isso pelo nominal, né, que é o que está no 401, e vai te dar já a corrente de sobrecarga. Ok, né, corrente máxima de saída, né? Então a corrente máxima de saída está diretamente associada à corrente do motor. O ajuste desse parâmetro permite ao inversor reduzir a velocidade do motor em caso de travamento de eixo. Então, se eu falar com a corrente máxima de saída, quando ele vê que a corrente está aumentando, ele vai travar. Ele sabe que está tendo algum problema, né? Ajuda ele a controlar. E os parâmetros de configuração, né? Tipo de controle, ajuste de fábrica, tipo de acionamento, função. Então, tipo de controle, né, pode ser definido como escalar ou vetorial. Qual que é a diferença disso? É porque o escalar, ele não tem uma retroalimentação, então ele não tem um controle bem preciso da velocidade do motor, se está obedecendo o que ele está mandando. Já o vetorial, alguns modelos, ele tem lá tipo algum sensor que ele faz a leitura e manda a informação para o inversor controlar bem o que ele está mandando. Então, o controle escalar é aplicado em situações nas quais a necessidade de manter constante fluxo magnético em baixa frequência, aproximadamente 3 Hz. Já o controle vetorial é aplicado em situações de precisão no controle de baixas rotações com alto torque. Então, às vezes eu quero uma rotação bem baixa, mas o torque ainda é elevado, eu tenho que ter um controle bem preciso. Então, eu tenho que ter um sensor acompanhando. Aí aqui ele fala sobre os ajustes de fábricas, né, que são aqueles ajustes que já vem pré-configurado. Tipo de acionamento, que pode ser feito, né, através das teclas da IHM, que é o chamado modo local,
ou pode ser feito à distância, que é o chamado de modo remoto. Então ele tem esses dois tipos aqui, né? Às vezes é uma botoeira bem longe, eu aciono o meu inversor lá, não preciso ir lá na IHM e clicar lá. E aqui ele fala as funções das entradas, né? As entradas digitais, que elas são utilizadas para esse tipo de comando aqui, ó. É sentido de rotação, liga, desliga, gira, para e multivelocidade, entre outros. E as entradas analógicas, que pode ser configurado de modo a operar como referência por nível de tensão, de 0 a 10 volts, ou referência por nível de corrente de 0 mA a 20 mA, ou de 4 mA a 20 mA. Quando algum sensor manda ali um sinal ali através de corrente, ele faz um controle também. E já as funções de saídas, né, que são as DOs aqui, são definidas de acordo com a necessidade de operação do inversor, de acordo com o modelo e o fabricante. Então isso aqui varia de acordo com o modelo. Aí ele fala a questão da frenagem. E os parâmetros do motor são aqueles parâmetros que ele pega de placa, né? Tem inversor que ele já consegue pegar de placa, ó. Os dados mais comuns que você vai inserir nele para ele ter esses parâmetros é a tensão, a corrente, a velocidade, a frequência, potência e fator de potência. Tudo isso você tem aqui na nossa plaquinha do motor, ó. Tá aqui, ó. Ele é trifásico, a potência dele, se eu tiver em kW é 3,7, se tiver em CV 5. E se eu quiser saber se o meu inversor usa qual dos dois que ele usa, eu olho aqui, ó, lá nos parâmetros de regulação do motor. Deixa eu ver aqui. Parâmetros do motor aqui, ó. Então, por exemplo, rendimento do motor, ele vem em porcentagem, tem que anotar. Tensão nominal, já é em volts, eu coloco lá. Corrente nominal do motor, aí eu coloco um múltiplo multiplicado pelo valor nominal, né? Velocidade nominal do motor, eu coloco já em RPM. Frequência nominal, eu coloco aqui os valores que pode variar de 0,00 até o P134. E a potência nominal do motor, aí você vai dar o código aqui, ó. Se for 0 é de 0,16 CV, 1, 2, no nosso caso aqui, o nosso é de... Aqui na atividade, vamos olhar, o nosso é de 5, né, CV. Então, se ele é de 5 CV, 5, 5, 5 aqui, então é o código 10, ele vai entender que é de 5. E o fator de potência também, você configura em valores aqui decimais, né? Então é assim que a gente vai fazer essa configuração, né, dos parâmetros. Normalmente o próprio inversor faz essa leitura, ó. Olha só, os dados mais comuns são extraídos da placa motor. Alguns inversores possuem um parâmetro de autoajuste. Esse parâmetro acessado aplica tensão ao estator e realiza um ajuste automático dos parâmetros do inversor para assim manter o funcionamento adequado do motor. Então, agora aqui, depois aqui ele tem alguns exemplos no final dessa apostila, né, de algumas configurações aqui, né, dos parâmetros, né, para algum tipo de funcionamento. Por exemplo, vou comentar esse, ó. É o acionamento 1, que é inversor, funciona através do fechamento do contato do relé KA1 e o controle de velocidade é feito pelo potenciômetro analógico. Então, ele configurou o tempo de aceleração em 2,5, que é o P100, o P101 é o de desaceleração, o 133 e 134 é a frequência mínima e máxima, né, de 0 a 60, o 156 foi a corrente de sobrecarga do motor, o 169 corrente máxima de saída, o 221 é a referência do modo local, ele pôs 1, que é a entrada analógica, que quem vai controlar é o potenciômetro. O 229, seleção do comando no modo local, então ele configurou como 1, que é os bornes, então. O 263, função da entrada DI1, né? Ela vai estar como habilita geral. A DI4 vai ser o gira para. E na 277, a função de saída relé L1, valor 7, sem erro. Pronto, esses foram os parâmetros que ele configurou. E aqui a atividade mostra como é que é a instalação desse inversor, né? Então aqui ele tem um disjuntor motor, ele tem um contator aqui que vai abrir e fechar para poder alimentar as entradas de força aqui do inversor, né? L1, L2, L3, e a saída U, V e W vai direto para o motor. Fez isso. Aí ele mostra como é que é o diagrama de comando, né, para poder
fechar aquele contator lá. Que ele vai dar os comandos para fazer o fechamento. Aqui estão os botões que vai indicar. E aqui mais importante é como é que ficou a ligação do Born lá, né, de comando. Ó, o DI1 era habilita geral. Você pode ver que ele colocou o DI1 direto no 0 volts. É como se fosse sem função habilita geral. Essa aqui, que é o DI4, é o que vai dar o comando de gira para. Então DI4. E quem vai controlar a velocidade aqui é o potenciômetro, ó, que está recebendo 10 volts de um lado e o 0 do outro, e está mandando aqui para o 6, que é a entrada analógica, para fazer esse controle aqui. E ele está usando aqui esse relé AC com 11 e 12 para fazer algum acionamento, né, que é o A10 e 11. Então assim, aqui são os exemplos de como é que você faz, para instalar o régua de Born, diagrama de comando aqui para comandar o funcionamento do inversor de frequência. Então o mais importante é ligar corretamente aqui a régua de Born e saber parametrizar o que foi solicitado, os parâmetros foram solicitados. Então é assim que funciona, né, basicamente o inversor de frequência. A gente fica nele, a gente fica um pouco preso a manual. É ler o manual para ver quais são os parâmetros, ser configurado e tudo mais. E, pessoal, o próprio manual fornece alguns exemplos também de alguns tipos de acionamento. Por exemplo, descer aqui um pouquinho, perto da página 50 alguma coisa, você vê que ele tem alguns exemplos de acionamento, explicando como é que é a questão de instalação física e elétrica e tudo mais. Olha só esse aqui, ó. Acionamento 1 dele aqui, por exemplo. Vamos ver o acionamento 2. Acionamento 2 é inversor operando no modo remoto. Então o que ele fez? Ele colocou um aqui direto no 0 volts, colocou uma chave aqui de duas posições no S1 e S3, que não foi no DI2 e DI4, e colocou uma de pulso aqui no S2. Aí ele diz que o S1 é para controlar o sentido, horário e anti-horário. Então, como ele é de duas posições, conectou um sentido, desconectou outro sentido. O S2 é o reset, toda vez que eu der um pulso ele vai resetar. O S3 é gira, para. Aciona, gira, aciona, para. E o R1 é o potenciômetro que vai fazer o ajuste de velocidade. Então tá aqui mostrando como é que ele ligou a régua de Born, onde ele ligou cada componente e o que ele vai configurar lá nos parâmetros de configuração. Aí. Aqui ele fala como é que funciona aqui o acionamento 3, explicando aqui tudinho como é que é o acionamento 3. Aí tá aqui embaixo a ligação dele, ó. A habilitação da função liga, desliga, comandada por 3 fios. Aí ele pôs aqui o DI1, que tá, o S1 é o liga, ele configurou 14 no 263. O S2, que é o desliga, ele configurou 14 no 264. O D3 aqui ele nem configurou, deixou aqui sem ser acionado. E o DI4 aqui, ele, cadê onde? Aqui, ele configurou, ó, sentido de giro, programar P265 como 0, que é o DI3, que ele não está habilitado em nada aqui, e o 266 ele configurou como 0, que é o DI4, de acordo com essa entrada digital escolhida. E aqui ele mostra como é que liga a régua de Born aqui para esse tipo de partida, né? Então assim, tem alguns exemplos aqui também, tem no livro como eu mostrei para vocês. E se tem dúvida em alguma coisa, o que significa essas chaves aqui, tem a UC de comandos elétricos que vocês podem acessar. Vocês têm acesso a todo instante virtual. Eu olhei aqui com mais detalhe na UC5 do curso que é o eletricista industrial, que ele é do mesmo Senai que criou de eletroeletrônica, foi que criou o eletricista industrial também, ó. Se eu clicar bem aqui, ó, eu vou ver que o eletricista industrial ele fica dentro da mesma série, que é a eletroeletrônica. Olha só, série eletroeletrônica é um curso de qualificação, que é o eletricista industrial. Quando eu clico aqui, ó, todos os livros disponíveis, eu estava lendo esse aqui, ó, conversores e inversores e de comando elétrico, que é o que está aberto aqui para poder comparar. E o nosso curso técnico está aqui dentro, ó, em eletroeletrônica. E aqui está nossos UCs. Aqui no caso a gente está na UC 10, aqui, que é essa que está aberta aqui inclusive. E se eu folhear aqui as páginas dela, você vai ver que é tudo que estava naquela outra que eu acabei de ver, ó. E é só essa parte que ele dedica à parte do inversor de frequência. Então a UC5
conversor desinversor está mais completa, que além de falar isso aqui, ele fala a função de cada parâmetro, né? Pra gente entender um pouquinho melhor como fazer essas configurações. Então é isso aí, pessoal. Entendendo um pouco mais do inversor, vou também colocar algumas videoaulas que tem no YouTube de acionamento com inversor de frequência para poder dar uma clareada mais para vocês.